Fala galera das turmas de extensivo do Gaia. Chegamos à aula de número 26, em que a gente fala de um dos assuntos mais importantes relacionados a equilíbrios químicos. É um dos assuntos mais frequentes em prova, e em todo tipo de prova. Enem, UFSC, ACAF, UDESC é um assunto super frequente e de uma resolução rápida para a maior parte das questões, então é uma aula bem importante. A gente vai falar do caráter ácido, básico ou neutro de muitos sais, no que a gente chama de hidrólise salina. Beleza? Para a gente falar disso, eu mostro para vocês, inicialmente, esse trechinho de um livro da literatura brasileira, um clássico, que é Inocência, do Visconde de Toné. Esse trecho fala assim: ora, e a perspectiva dos cerrados, não desses cerrados de arbustos raquíticos, enfesados e retorcidos de São Paulo e Minas Gerais, mas de garbosas e elevadas árvores, que ensombram com folhuda rama o terreno. Você vê que lá, nesse trecho do livro do Visconde de Toné, ele está fazendo uma descrição de uma paisagem. E ele usa alguns adjetivos bem fortes para descrever essa paisagem. Ele fala que lá no cerrado tem arbustos raquíticos, enfesados e retorcidos. O que traz à nossa mente exatamente a imagem de vegetação, a do cerrado mesmo, esse tipo de caule, de tronco, que é retorcido, é, como ele diz, enfesado e raquítico. Não quer dizer que seja uma vegetação morta, longe disso, você vê aqui verde, mas ela tem esse tipo de característica. O cerrado é um dos biomas mais ameaçados, mais em perigo aqui no Brasil, relacionado ao avanço da fronteira agrícola, do uso do terreno que seria cerrado para plantações, para agropecuária, agricultura, para criação de gado. E nesse uso do solo do cerrado para uso agropecuário, é feito frequentemente um manejo do solo, para que esse solo se torne adequado para fazer a plantação de uma certa cultura. O pH de uma certa plantação, ou melhor, o solo de uma certa plantação, precisa ter um pH adequado, precisa ter quantidades de nutrientes, e isso tudo está incluído no manejo do solo. Quem vai preparar aquele solo para que ele seja usado para o crescimento de uma planta. Aqui a gente vê um agricultor fazendo o manejo de solo, adicionando adubo e uma substância que a gente chama de cal. A gente vai ver durante essa aula por que é que isso seria adicionado, por que é que aparece em tanta questão, e é algo que é feito, é a adição de cal em solos que tem um pH inadequado. Beleza? A gente já vê esse item aqui, então, antes de vermos isso, a gente vem aqui no quadro para ver um detalhe sobre ácidos e bases. Você já viu em outras aulas o que são ácidos, o que são bases. Eu vou retomar aqui um aspecto sobre esse tipo de substância quanto à sua força. Temos aqui um ácido forte, o ácido iodídrico. Temos aqui uma base forte, o hidróxido de césio. Temos também um ácido fraco, o ácido acético. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, AC de acético. Esse OH é esse OH. Temos aqui o ácido acético, o ácido orgânico, ácido etanóico. E aqui temos uma base fraca, uma base de metal de transição, é o hidróxido de prata. Agora, o que nós temos aqui? Esse ácido é um ácido forte, o que quer dizer que ele libera muitíssimo H+. Então, em um equilíbrio químico, eu representaria assim, tá tudo lá e quase nada cá. Essa base também é fortíssima, então ela libera muito o OH-, e quase nada fica na forma em que o OH- está preso. O H+, se quebra, o HI se quebra e libera o H+. O CSOH se quebra, liberando o OH-. São eletrólitos fortes, liberam seus cátions e seus ânions. A gente vai dizer que para esses eletrólitos fortes, predomina o quê? Predomina a forma dissociada ou ionizada, se você fizer diferenciação desse tipo de termo. O que quer dizer? Se eu jogar um CSOH na água, ele vai se quebrar. Se eu jogar um CS+ na água, ele vai ficar como CS+. Ele não vai se juntar e virar esse aqui. Porque esses eletrólitos fortes, seja uma base, seja um ácido, eles preferem ficar na forma ionizada, dissociada, separada. Agora, o que acontece para as bases fracas, para os ácidos fracos? Um ácido fraco libera pouquinho H+. Quase não separa liberando o H+.
quase todo ele, por sua vez, fica na forma em que o H está preso. Não liberou o H+, o H+ ficou aqui, dentro do composto orgânico. Nessa base é a mesma coisa. A base fraca ela é uma base pouco solúvel, que libera pouco dos seus íons. Ela não se quebra muito bem. Então, pouquíssimo se separa em cátion e ânion. Quase tudo fica na forma unida aqui. Enquanto nos eletrólitos fortes predominava a forma dissociada, separada, para os eletrólitos fracos a gente vai dizer que predomina a forma não dissociada, não ionizada. Ou seja, se eu jogo hidróxido de prata na água, ele vai imediatamente se separar? Não, vai predominar a forma que não se dissociou, que é essa forma aqui, e não essa forma separada. Mesma coisa para o ácido acético. Jogo o ácido acético na água. O que acontece? É um ácido fraquinho. Ele não vai se separar tudo imediatamente. Ele prefere ficar nessa forma unida com o hidrogênio preso dentro dele. É pouquinho que faz isso. Então, eletrólitos fortes separam, preferem ficar assim. Eletrólitos fracos ficam juntos, preferem ficar assim. Certo? Muito bem. Visto isso, a gente vai ver dois tipos agora de hidrólise. Logo isso tudo vai se juntar para a gente pensar na hidrólise salina. A hidrólise é um fenômeno que acontece quando cátions e ânions entram em contato com a água. Se for a hidrólise de um cátion, a gente chama de hidrólise catiônica, porque é a hidrólise do cátion. Se for hidrólise de um ânion, aí a gente chama de hidrólise aniônica, porque é a hidrólise de um ânion. Deixa eu pegar a caneta preta, já volto aí. E aí eu mostro para vocês esses dois tipos de hidrólises. Muito bem, falemos da hidrólise aniônica. Opa! Hidrólise de um ânion. A hidrólise acontece para um ânion. Digamos que eu tenho um certo ânion em meio aquoso. Coloquei lá um ânion que vai reagir com a água. Tem um ânion, ele reage com a água. O que pode acontecer? Esse ânion pode roubar o H+ da água. O H+, o hidrogênio, vai ser doado para o ânion, formando HA. Como a água perdeu o hidrogênio, vai formar aqui, não H2O, mas HO só. E aí vai ficar OH-. Então o hidrogênio foi transferido para a água, formamos H+ e OH-. Tudo bem? Temos aqui um equilíbrio químico, que é o que a gente chama de hidrólise. A água está sendo quebrada aqui. H2O foi quebrado, virou só HO. E nós temos esse fenômeno envolvendo um ânion. Por isso, hidrólise de ânion ou hidrólise aniônica. Como isso é um equilíbrio químico de hidrólise, eu posso fazer a constante de equilíbrio e chamar de constante de hidrólise. A constante, o KH, é a constante para aquele íon, que vai ser quem? Os produtos, que é o HA e o OH-, dividido pelo A-. Nota que eu não vou colocar a água, porque eu estou considerando que a água é o solvente, então o solvente não vai aparecer aqui. Temos aqui a hidrólise de um ânion. Eu também posso fazer a hidrólise, agora não de um ânion, mas a hidrólise de um cátion. Digamos que eu tenha um certo cátion aqui. Vou chamar o cátion de M+, que está lá junto com a água. O que esse cátion vai fazer? Esse cátion agora vai se ligar não ao H+, M+ com H+, não. Vai vir um OH- da água. Então pode vir um OH- da água, e aí fica sobrando lá um H+. Temos um equilíbrio em que a água foi quebrada, ficou só o H+ da água, e envolve um cátion. Por isso, aqui eu tenho uma hidrólise catiônica, e eu posso fazer o seu constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio da hidrólise, eu chamo de KH, mas ainda é uma constante de equilíbrio. Nossos produtos sobre o reagente que não é solvente. Então, tem os produtos, que é o H+, que está aqui, aquele MOH
Eita, coloquei a carga errado, né? O mais com o H- vai ficar neutro aqui. MOH- dividido pelo M+. Aqui eu estou considerando que essas espécies estão em meio aquoso, tá? Tá aquoso, tá aquoso, tá aquoso, e por isso a água não apareceu. Porque a água é o nosso solvente. Lembra que se alguma coisa for sólida, também não apareceria. Temos, então, expressão de KH, expressão de KH para essas duas substâncias. Beleza? Muito bem, vamos voltar para aquele item agora e ver do que ele trata. Olha só, ele fala, lá da UEPG, ele fala que a hidrólise desse ânion, o ânion acetato, é dada por essa equação. Ânion acetato com água. Aí o hidrogênio da água vem para o acetato, ficou COO, COOH, e o H2O ficou só HO. Sim, exatamente isso que a gente viu. A hidrólise de um ânion é o quê? O ânion com água tem uma transferência de hidrogênio e gera os produtos. É bem o que a gente viu aqui do lado. Hidrólise de um ânion. O ânion com água, o hidrogênio pula e gera OH-. O que a gente vê aqui no exemplo. Ânion com água, o hidrogênio pula, gera o OH- com aquela espécie. Então, o item verdadeiro é a hidrólise desse ânion. Isso é uma equação de hidrólise. Se eu quiser o KH, a constante de hidrólise, é a constante de equilíbrio dessa equação. Olha o que a UFSC perguntou há alguns anos, vestibular recente, em um item discursivo. Eles queriam assim: equacione a reação de hidrólise, ele quer que você faça a equação de hidrólise do íon carbonato em água, mostrando por que ele tem característica alcalina. É o que a gente vai fazer aqui do ladinho. Eu já vou apagar isso, só vou mostrar para vocês como é que seria a resolução. Ele quer saber sobre o carbonato. Então você teria que saber quem que é o íon carbonato, CO3 2-. Temos um ânion. Vou pôr esse ânion em água, porque está escrito na questão: hidrólise do íon carbonato na presença de água. Então ele já descreveu carbonato na presença de água. O que acontece quando eu ponho um íon na água? O hidrogênio pula para lá, vai formar HCO3-. O hidrogênio saiu da água, em vez de H2O vai ficar HO. HO-. O que a gente gerou aqui? A gente gerou íon hidróxido, que deixa o meio básico ou alcalino. Então a resposta do item, que é equacione a reação de hidrólise do íon carbonato na presença de água, demonstrando a sua característica alcalina, era mostrar essa equação. É um item que muita gente errou e não tinha um grande segredo. Era só mostrar essa equação. A hidrólise de um ânion, uma hidrólise aniônica. Beleza? Então fica ligado nesse fator. Agora a gente vai usar tudo isso que a gente viu para prever a característica de sais. Existem sais que a gente coloca na água, na solução, e a solução fica básica. E existem sais que a gente coloca na solução e a solução fica ácida. Tem uns que fica neutra. Como que a gente vai prever isso? É um assunto que cai muito frequentemente em questões, e é o que a gente vai ver aqui do lado. Beleza? Não, eu ia apagar a luz, mas não é a hora, não. Vamos lá. A gente vai preencher esse quadro aqui. Temos 4 tipos de sais. Primeiro nós temos o NaCl. Aí você lembra o quê? Você lembra que sais são obtidos, eles são oriundos ou podem ser obtidos de reações de neutralização entre um ácido e uma base. O NaCl, por exemplo, é um sal que pode ser obtido da onde? Da onde que eu obtenho o NaCl? De uma base, que é o NaOH, e de um ácido, que é o HCl. Nota que o Na da base é esse Na, o Cl aqui é esse Cl. Então, o NaCl é obtido a partir da neutralização entre NaOH e HCl. Agora, esses eletrólitos aqui, NaOH e HCl, são fortes ou fracos? São exemplos clássicos de eletrólitos fortes, né? HCl é um ácido forte, NaOH é uma base forte. Então eu vou escrever isso aqui do lado. Que o NaOH é uma base forte, que o HCl é uma base forte.
Tenho um copo de água e vou jogar sal de cozinha aqui dentro. O que é que vai acontecer com esse sal de cozinha? Vou pegar a caneta preta. O que é que acontece com esse sal de cozinha? O nosso NaCl se separa totalmente em Na+, e Cl-. Claro, eu botei NaCl na água, um composto iônico, supersolúvel, altíssimo grau de ionização, se quebra, Na+ e Cl-. O que é que o Na+ faz na água? Joguei Na+ na água, o Na+ entra em contato com moléculas de água. O que é que o Cl- faz na água? Ele entra em contato com moléculas de água. Olha o que a gente tem, uma possível hidrólise de cátion, uma possível hidrólise de ânion. Se essa reação aqui acontecer, qual que seria o produto? A hidrólise de um cátion faz com que o OH- pule para cá. Na+ gera NaOH e sobra H+. Cl-, o hidrogênio pula para cá. Vai gerar H+, vai gerar HCl e OH-. O que eu fiz aqui? Equação de hidrólise de um cátion, equação de hidrólise de um ânion. É igual ao que a gente fez, vou lá para o outro lado, é igual ao que a gente fez aqui para as hidrólises. Tem um ânion, o hidrogênio junta com o ânion. Tem um cátion, o OH- junta com o ânion. Tem um ânion, juntou H+. Tem um cátion, juntou OH-. É o que a gente fez aqui. Tem um ânion, juntou H+. Tem um cátion, juntou OH-. Beleza? Agora, vamos lá. Tenho essas equações. Será que este eletrólito forte prefere ficar junto com o OH- ou ele prefere ficar na forma dissociada? Será que esse eletrólito forte prefere ficar junto com o H+, ou na forma dissociada? É agora que a gente aplica aquele pensamento do início. Nós vimos que eletrólitos fortes preferem ficar na forma dissociada. Então, se eu jogo um Na+ na água, ele não vai formar NaOH. Ele vai ficar como Na+, porque o NaOH prefere ficar na forma Na+. Ou seja, essa equação não acontece. Essa equação não acontece. O Na+ fica paradinho lá na água, o Cl- fica paradinho lá na água. O que isso quer dizer? Que não está formando H+, que não está formando OH-. Ou seja, eu joguei NaCl na água e o que aconteceu foi simplesmente a formação de Na+, a formação de Cl-. Não formou H+, não formou OH-, não mudou nada no pH. E é por isso que a gente vai dizer que quando eu junto um ácido forte e uma base forte, o meio vai ficar neutro. Eu não vou ter um sal ácido, um sal básico, nem nada do tipo. A lição que a gente tira disso é a seguinte. Qual que é o caráter do meu ácido? Se eu tiver um ácido forte com uma base forte, como é o caso daqui, o NaCl veio de ácido forte e base forte, o que eu tenho é um sal de caráter neutro. Um sal de caráter neutro. Aí o que as questões querem que você faça rapidamente? Olhei assim, ó, LiBr. Será que esse sal tem caráter neutro? O Li veio da base LiOH, hidróxido de lítio, base forte. O Br veio do HBr, ácido bromítrico, ácido forte. Forte com forte, então o sal é neutro. Beleza? Muito bem, vimos para o sal neutro. Agora vamos tentar fazer esse sal aqui. Olha só. De onde vem o acetato de sódio? Esse aqui é o acetato, está lá do ácido acético. O ácido daqui é o ácido acético, acabei de comentar com vocês. Então, o ácido é o ácido orgânico, ácido acético. E a base é o NaOH, é o mesmo cátion, NaOH. O que nós temos? Um ácido fraco, que é um ácido orgânico, e uma base forte. Se eu jogo dentro da água esse pozinho,
o acetato de sódio. O que é que ele vai gerar? Bom, se eu coloquei acetato de sódio lá dentro, H3O2, ele vai gerar Na+, e o íon acetato. Então eu joguei o sal, separou o cátion com o ânion. O que esse cátion vai fazer? O cátion vai entrar em contato com a água. O ânion vai entrar em contato com a água. O que pode acontecer aqui? Cátion com água pode acontecer hidrólise catiônica. Vai ficar NaOH mais um H+. E com o ânion, como a gente viu, pode ficar o ácido com o hidrogênio mais o OH-. Agora, o que nós temos aqui? Um eletrólito forte. E a forma dissociada desse eletrólito? Um eletrólito fraco. E a forma dissociada desse eletrólito? O que nós já vimos? Eletrólito forte não vai ficar juntinho, vai ficar dissociado. Então, não vai acontecer nada disso aqui. O sódio fica como sódio. Agora, isso aqui é um eletrólito fraco. O eletrólito fraco tende a ficar não dissociado, ficar dessa forma aqui. Então eu jogo o sal e o sal gera essa espécie. Essa espécie não vai ficar assim, ela prefere ficar junto com o hidrogênio. Então essa equação de cima não acontece. Essa daqui não ocorre. Agora, essa aqui de baixo, ela ocorre. Acontece hidrólise. Aqui eu vou dizer que ocorre hidrólise do nosso ânion. Embaixo ocorre. Aquela reação vai acontecer. Quando acontece hidrólise do ânion, o que é que eu vejo que gera? Estou gerando íons OH- no meio. Se eu estou gerando íons OH-, por causa da hidrólise do ânion, o que vai acontecer? O meio vai ficar básico. E aí um sal como esse aqui, eu vou dizer que é um sal básico. O que é o resultado disso? Qual que é a nossa conclusão a partir desse pensamento? A gente vai pensar que sempre que a gente tiver um sal parecido como esse, que é um sal que veio de um ácido que é fraco, com uma base que é forte, como esse aqui, veio de ácido fraco e base forte, nós vamos obter um sal de caráter o quê? A gente viu que gerava OH-, né? O meio ficou básico. Então, o sal tem caráter básico. Qual é o pensamento que a questão quer que você tenha rapidamente? Que você faça algo assim. KCN. Olhei para o KCN, que é um sal. O K, potássio, é do hidróxido de potássio, base forte. Então, base forte. CN é do HCN, é um ácido fraco. Base forte e ácido fraco, pode pensar assim, a base forte ganha do ácido fraco. Então, o meio fica básico. E aí, teríamos um sal básico. Beleza? Esse é o pensamento mais rápido. Se você tiver que explicar o porquê, aí você usa a hidrólise do ânion, a hidrólise do cátion, como a gente pensou. Beleza? Tudo bem? Vamos ver para aquele outro sal ali. Eu vou fazer esse agora um pouquinho mais rápido, já que a gente está vendo. O que acontece para o NH4Cl? O NH4Cl vem da onde? De onde será que ele vem? Aqui tínhamos o cátion, o ânion. De onde vem esse cátion? Esse cátion vem da base hidróxido de amônio. E o ânion, Cl-, vem do HCl. Temos aqui o quê? O HCl é um ácido forte. Então, forte. E essa base é o hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Então agora nós temos base fraca e ácido forte. Você já deve estar esperando, né? Ácido forte, base fraca, o ácido ganha. Então acho que vai ser um sal ácido. Mas vamos ver se isso acontece mesmo? O que acontece se eu jogo esse sal na água? O NH4Cl vai se separar em NH4 mais e Cl menos. Então eu estou colocando
cátions e ânions em contato com a água. Será que vai acontecer hidrólise para alguém? Bom, se acontecer para o cátion, vai ficar NH4OH, e aí a água vai ficar aqui um H+. Se acontecer para o ânion, vai ficar o Cl vira HCl, mais um OH-. O que nós temos? Nós temos um eletrólito fraco, base fraca, em equilíbrio com a sua forma dissociada. Um eletrólito forte, em equilíbrio com a sua forma dissociada. O que a gente já viu? Eletrólito forte, ele prefere ficar na forma dissociada. Então, o Cl fica lá paradinho, não acontece nada com o Cl, essa equação de baixo não vai acontecer. Agora aqui em cima, um eletrólito fraco prefere ficar como eletrólito fraco. Então, esses cátions, eles vão se transformar nessa forma que está não dissociada. E quando essa reação acontece, o que gera no meio? Gera íons H+. A gente vai dizer aqui que aconteceu hidrólise do cátion. Quando eu jogo esse sal na água, gera o cátion e o ânion. O ânion fica paradinho lá, não acontece nada com ele. O cátion sofre hidrólise e aí gera H+ no meio. Se gera H+ no meio, o que é que eu vou dizer? Que o meio ficou ácido. Então a gente pode tirar a conclusão disso daqui, que é o quê? Sempre que eu tiver um sal que veio de um ácido forte com base fraca, como é o caso que a gente tem aqui, isso vai resultar no quê? Isso vai resultar em um sal que é de caráter ácido, porque o meio ficou ácido. Então a gente pode pensar em algo como o AgCl. A questão agora, fazendo rápido, a questão te fala AgCl, sal ácido, básico ou neutro? Bom, o Ag vem do hidróxido de prata, base fraca. O Cl vem do ácido clorídrico, ácido forte. Ácido forte, base fraca, o ácido ganha. Então o sal é de caráter ácido. Isso vale para a questão rápida. Se você tiver que explicar, pensa nas equações de hidrólise e quem que sofre a hidrólise. Beleza? Eu poderia dizer o quê? Muito bem. Vamos fazer aqui agora para o último sal, que é o nosso NH4CN. O NH4CN, ele é um sal oriundo de qual ácido e qual base? A base ainda é o NH4OH. O ácido é o ácido do CN, é o HCN. Então temos esse cátion, que vem dessa base, esse ânion, que vem desse ácido. A base do hidróxido de amônio é uma base fraca. O HCN é um ácido fraco também. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, quando eu coloco esse sal aqui na água, o que vai acontecer? Vai separar, vai gerar NH4 mais no meio, vai gerar CN menos no meio. Como eu joguei tudo na água, tá cheio de água lá em volta, então tudo pode reagir com água. No de cima, o que eu posso estar formando? Bom, hidrólise do cátion vai formar NH4OH com o H+. Hidrólise do ânion vai formar o HCN mais OH-. Agora, o que nós temos? Temos aqui uma base fraca em equilíbrio com seu cátion. Um ácido fraco em equilíbrio com seu cátion. A gente viu que eletrólitos fracos, base fraca, ácido fraco, prefere ficar não livre, mas na forma juntinha. Então, ele prefere ficar não livre assim, prefere ficar assim juntinho, com o H+, com o OH-. Ou seja, vai acontecer a primeira, vai acontecer a hidrólise do cátion, vai acontecer a segunda, vai acontecer a hidrólise do ânion. Se acontece as duas, eu estou formando H+, eu estou formando OH-. Formou H+, formou OH-. Como é que eu vou saber se vai ter mais H+ e ficar ácido, se vai ter mais OH- e ficar básico?
Resposta: não dá para saber olhando para o sal. O que a gente teria que fazer seria comparar. Aqui a gente vai comparar o Ka do ácido com o Kb da base. Se eu tenho ácido fraco e base fraca, ácido fraco, base fraca, quem ganha? Não sei. Então eu vou ter que olhar para o Ka. O que tiver o maior Ka ou o Kb para a base, aí vai determinar. Se o Kb foi maior, a base ganha, o sal é básico. Se o Ka é maior, aí o ácido ganha, o sal é ácido. Mas eu vou ter que ter acesso ao Ka e ao Kb, senão não dá para saber. Então o que a gente pode generalizar? Se o meu sal vem de base forte, de ácido forte, o sal tem caráter neutro. Se o meu sal vem de base forte e ácido fraco, a base ganha, o sal tem caráter básico. Se o meu sal vem de base fraca e ácido forte, o ácido ganha, e aí o sal tem caráter ácido. E se os dois eram fracos, eu tenho que comparar o Ka com o Kb. Beleza? Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos aqui na lousa. Agora deixa eu apagar a luz. Olha só. Agora é a aplicação rápida disso que a gente viu. Item da UFSC. Acetato de sódio. O acetato de sódio vem do ácido acético, ácido orgânico, ácido fraco. Sódio, hidróxido de sódio, base forte. Então eu tenho a base forte com um ácido fraco, quem que ganha? A base. Esse sal tem caráter básico. Se eu ponho na água, aquele meio fica básico. Fenolftaleína é o quê? No meio básico, ela tem coloração rosa. A gente vai ver mais disso na aula que vem. Mas a fenolftaleína, ela fica rosa quando o meio é básico e não incolor. Então estaria errado. Ele falou que esse sal fica incolor na fenolftaleína, mas ele é básico. Aí ficaria rosa. Então o importante que eu quero que vocês vejam agora é saber que esse sal tem caráter básico. Tudo bem? Fechou. Então aqui estaria falso, teria que ser rosa. A gente vai discutir essa coloração da fenolftaleína na aula da semana que vem. Item da UEM, NaCN. Na vem do hidróxido de sódio, base forte. CN vem do HCN, ácido fraco. Base forte, ácido fraco, ganha a base. Então o pH é básico, o pH é alcalino, aí verdadeiro. Você vê como é rápido esse tipo de item? Essa é a intenção das questões. Uma aplicação muito interessante está nos antiácidos estomacais. Estou com acidez, estou com gastrite, estou com azia. Vou lá e vou tomar aquele tipo de sal efervescente que a gente toma para aliviar os sintomas. O que isso tem a ver? Bom, no meu suco gástrico do estômago tem HCl, ácido clorídrico. Se eu estou com acidez estomacal, eu tenho que jogar alguma coisa lá dentro de caráter básico para contrabalançar a acidez. Eu não vou botar uma coisa ácida para piorar o meu sintoma. E aí o que você vê? Aqui a gente tem um pacotinho de Estomazil. Alivia a azia e mal-estar. E você vê que tem o que dentro dele? Bicarbonato de sódio. Carbonato de sódio. Por que tem isso lá dentro? Quem que são esses caras? Olha só. O bicarbonato de sódio é o NaHCO3. O carbonato de sódio é o Na2CO3. De onde que eles vêm? O Na vem do NaOH, né? Base forte. O HCO3 e o CO3 vêm do H2CO3. Ácido fraco. Então, esses dois sais que estão dentro do pacotinho de Estomazil, eles são formados de sais que vem de base forte, que ganha, do ácido fraco. São dois ácidos de caráter básico. Portanto, quando eu tomo esses sais, a solução deles, a solução é básica e ela neutraliza a acidez estomacal. Esse é o funcionamento de um antiácido como esse. Os antiácidos possuem sais básicos, como esses aqui. Beleza? Seguimos então. Olha como isso aparece. Item da UFSC. O ácido clorídrico lá do estômago pode ser neutralizado com bicarbonato de sódio? Sim!
vem da base forte, HCO3 vem do ácido fraco. O sal tem caráter básico. E você já sabe que no estomazil, nesse tipo de antiácido, tem bicarbonato de sódio, porque ele tem caráter básico e combate a acidez do estômago. Então é um item super verdadeiro e bem comum de prova. Aqui a gente tem uma outra análise bem interessante, que volta ao que a gente falou no início, que é quanto à calagem do solo. Solos como o solo do Cerrado são muito ácidos para as plantas que querem que cresçam lá. Esse solo é muito ácido, a gente tem que consertar o pH, corrigir o pH desse meio. Como que faz isso? Eu posso jogar algo básico lá, como um sal básico. E que opções a gente tem? Vamos escrever aqui agora. O solo, como eu falei para vocês, é ácido. Então, o que é feito é colocado no solo um sal básico. Porque o solo é ácido, eu coloco um sal básico e neutralizo isso. Dá para colocar o CaO, que é um óxido de cálcio. Você sabe lá das aulas do Robinho que esse é um óxido de caráter básico. Mas eu também posso colocar um sal básico, CaCO3. O CaCO3 vem da onde? Vem de uma base, que é o CaOH2, é uma base com uma força razoável, e nós temos o CO3, que é do ácido fraco. Temos então uma base, que pode ser dita forte, com um ácido fraco. Ácido fraco, base forte, o que nós temos? A base ganha do ácido. Então, o que é feito em um solo ácido como o solo do Cerrado? A calagem. Ele coloca cal, como CaO ou hidróxido de sódio, ou mesmo um sal como carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, ele é um sal de caráter básico e aí corrige o pH daquele meio. É o que a gente vê sendo colocado aqui. Eles estão colocando algum aditivo químico, como CaO, CaCO3, para corrigir o pH daquele solo. Isso é super comum em questão. Dá para ler o que tá aqui? Olha só. É uma questão do Enem. Descreve aqui manejo de solo e aí fala um monte de coisa e fala assim: remediação do solo utilizando calcário. Calcário é o CaCO3 que a gente viu aqui. CaCO3 é um sal básico. Por que a gente usa CaCO3 calcário no solo? Porque o CaCO3 aumenta a alcalinidade, a basicidade daquele meio. Deixa o meio mais básico. Porque é um sal de caráter básico. Beleza? Quero mostrar para vocês agora o porquê que esses solos são ácidos. Deixa eu apagar essa parte aqui. Porque se fala muito de solo ácido em geografia, quando a gente fala de bioma ou algo assim, mesmo em biologia, quando a gente fala de características desses solos. Agora, por que eles são ácidos? Em um solo, como o caso do solo do Cerrado, a gente tem muito íons alumínio. Ou ferro também, mas o alumínio é mais comum. O íon alumínio está lá no solo, que está cheio de pequenas umidades, está cheio de água lá naquele solo. Temos um cátion em contato com água. Cátion com água pode sofrer hidrólise catiônica. Vai fazer o quê? Vai formar AlOH. Pode continuar formando até o AlOH3. Aqui eu vou deixar dessa forma. Mas o quê? O OH- veio para cá. Ficou sobrando o H+. Então, o que acontece lá no solo do Cerrado? Está cheio de cátions que sofrem hidrólise e geram íons H+. E aí, aquele solo rico em íons alumínio fica um solo ácido. E por isso que tem que remediar o solo e colocar lá o CaCO3. Beleza? Ou o CaO, ou qualquer tipo de aditivo. Lembra aqui que o hidróxido de alumínio é uma base fraca. Então, o hidróxido de alumínio prefere ficar assim, juntinho, ou sozinho? Prefere ficar assim. Por isso que acontece essa hidrólise do cátion, essa hidrólise catiônica. Beleza? É por isso também que o Enem falou isso nessa questão. Eu uso o calcário, que é um sal básico, para deixar o solo alcalino, tornando os íons alumínio menos disponíveis. O que ele quer dizer com isso? Que o íon ficou menos disponível. O que ele quer dizer com isso? O meio está alcalino, está diminuindo a concentração de H+. Quando diminui a concentração de H+, desloca o equilíbrio nesse sentido.
E quando desloca o equilíbrio nesse sentido, consome os íons alumínio. Exatamente isso. Joguei carbonato, deixei o meio básico, diminuiu essa concentração, deslocou para cá, consumiu o alumínio. Esse é o pensamento do Enem. Você vê que é uma pergunta simples, mas também complexa, porque a gente está fazendo análise de um monte de coisa ao mesmo tempo. Beleza? Seguimos aqui. Olha esse item aqui da UDESC, bem legal. O íon alumínio, Al3+, é um dos componentes responsáveis pela acidez no solo, porque sua hidrólise gera íons H+, é bem o que a gente viu. O alumínio, lá no solo, deixa o solo ácido, porque ele sofre hidrólise e gera íons H+. Beleza? Olha esse aqui, lá da UEM. Solos que têm muito calcário, após hidrólise salina, serão adequados para plantio de maçã e tomate? Maçã e tomate, para plantar, precisa de solo ácido, pH menor do que 7. Então, como é que eu vou usar um sal básico? Não faz sentido. Aí o item é falso. Exatamente isso. Olha esse outro, lá da UEM. Solo que tem muito alumínio, Al3+, é geralmente ácido? Sim. Isso se deve ao fato de eles sofrerem hidrólise. A gente viu a equação de hidrólise aqui do lado. Então, exatamente isso. Você vê como essas aplicações aparecem muito em prova. Aplicação do que a gente viu lá no cantinho. A hidrólise salina de um sal que é formado de um ácido fraco e de uma base fraca, se o Ka for maior do que o Kb, então a solução vai ser ácida. É o que a gente falou. Se o sal veio de ácido fraco e base fraca, eu vou ter que fazer uma comparação. Eu não vou saber se é ácido ou se é básico. Eu vou ter que comparar Ka com Kb. Aqui ele disse que o Ka é maior, ou seja, o ácido está ganhando. Então o sal vai ter caráter ácido e o pH vai ficar baixo. O pH vai ficar menor do que 7. Então aqui a gente teria um item verdadeiro. Beleza? Eu vou deixar para vocês uma questão de KH para resolver, mas eu vou colocar o link para resolver com a resolução na descrição do vídeo. Então eu vou deixar vocês olharem a questão e aí, como ela é uma questão um pouco mais difícil, de algo que é bem mais raro, eu vou mostrar para vocês aqui. Opa, não é essa daqui. Essa daqui eu vou resolver, já mostro para vocês a questão. Essa daqui é uma simplesmente que está pedindo qual que é a expressão do KH. Ele quer que a gente faça o KH do NaCN. Então olha só como é que você faria o KH do NaCN em si. A gente joga o NaCN em água. Eu jogo o NaCN na água. O NaCN vai se separar em Na+, e Cn-. O Na+, ele poderia reagir com a água, formando NaOH mais H+. É uma hidrólise de cátion. Só que o que a gente tem aqui? A gente tem um eletrólito forte. Ele não vai se formar, ele vai ficar nessa forma. Ou seja, hidrólise de cátion para eletrólito forte não acontece. Isso daqui não vai acontecer, como a gente viu em vários exemplos para lá. Agora, o cianeto, o Cn-, ele entra em contato com a água e gera o quê? HCN mais OH-. Aqui nós temos um eletrólito fraco com o seu íon. O eletrólito fraco prefere ficar juntinho, como a gente viu no início da aula. Então essa hidrólise vai acontecer. Aí aqui a gente tem a equação de hidrólise. E você teria que fazer a constante de equilíbrio para essa equação. Por quê? No item aqui do lado, ele falou da constante de hidrólise. Hidrólise acontece para quem? Ou é para o cátion, ou é para o ânion. E você vai ter que ver quem que acontece. A gente viu aqui que quem sofre hidrólise é o ânion. Então você teria que fazer a constante de equilíbrio desse equilíbrio que está aqui do lado. E não é o que ele está mostrando aqui. Então o item seria falso. Tinha combinado com a Eulália que a gente ia dar um pause, mas não vai precisar aqui. Eu só vou mostrar para vocês essa equação. E aí o link da resolução vai ficar nos comentários. Vou fazer essa resolução separada da aula. É um item que aplica o KH com cálculo e você pode conferir lá nesse link. Beleza? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre hidrólise salina. Fica ligado na hidrólise salina, que é um assunto super comum e o mais frequente é esse tipo de análise.
olha para a fórmula do sal, vê quem que é o ácido e a base e diz se tem caráter ácido, básico ou neutro. Essas situações de KH, constante de hidrólise, ou mesmo análise da equação de hidrólise, são bem menos comuns. Tudo bem? A gente se vê na aula da semana que vem. Até mais!